Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal do site sabermatematica.com.br. Dando continuidade à nossa série de resoluções para o concurso do Banco do Brasil, hoje nós apresentaremos duas questões sobre regra de 3 composta. Antes de iniciarmos, inscreva-se em nosso canal para que possamos publicar mais vídeos como este, beleza? Então, sem enrolação, vamos à primeira questão. Questão Sesgran-Hill de 2018. Se 8 máquinas de mesma capacidade produzem um total de 8 peças idênticas, funcionando simultaneamente por 8 horas, então apenas uma dessas máquinas para produzir 2 peças levará um total de x horas. O valor de x é... Ok, pessoal, temos uma típica questão aqui de regra de 3 composta, né? O enunciado ele é dividido em duas partes. Aqui. Primeiro, nós temos 8 máquinas de mesma capacidade, isso é importantíssimo, tá? Produzem um total de 8 peças idênticas, funcionando simultaneamente por 8 horas. Depois, segunda situação. Então, apenas uma dessas máquinas, então, uma máquina para produzir 2 peças levará um total de x horas. Vocês devem ter percebido que nas duas situações a questão cita quantidade de máquinas, quantidade de peças e quantidade de horas. Correto? Essas quantidades, na resolução de questões sobre regra de 3 compostas, são chamadas de grandezas. Beleza? Sabendo disto, nós faremos o seguinte. Eu vou escrever aqui a primeira grandeza, máquinas. A segunda, peças. E a terceira, horas. Então, no primeiro caso, eu tenho 8 máquinas que produzem 8 peças e que trabalham 8 horas por dia. E na segunda, eu tenho uma máquina que produz 2 peças e que levará um total de x horas por dia. Ok? A grandeza horas é a grandeza que contém a variável x. Então, eu vou comparar todas as grandezas com a grandeza hora. Beleza? Comparando quantidade de máquinas com quantidade de horas. Bom, se eu tenho mais máquinas, eu preciso de menos horas por dia para concluir determinado serviço, correto? Da mesma forma, se eu tenho menos máquinas, eu preciso de mais horas por dia. Então, eu vou colocar aqui uma setinha para cima, ó, em horas e uma setinha para baixo em máquinas. Ou seja, máquinas e horas são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Pronto, agora eu vou comparar quantidade de peças e quantidade de horas. Se eu preciso produzir mais peças, é claro que eu preciso trabalhar mais horas por dia. Se eu preciso produzir menos peças, eu preciso trabalhar menos horas por dia. Então, quantidade de peças e quantidade de horas
são grandezas diretamente proporcionais. Então, se a setinha do horas está para cima, a setinha do peças também ficará para cima. Então, aqui eu comparei agora peças e horas são diretamente proporcionais. Ok? Com todas essas informações, nós faremos o seguinte. Horas é a grandeza que possui a variável x. Então, eu vou escrever aqui 8 sobre x, do mesmo jeitinho aqui, tá? Que é igual máquinas. Máquinas está invertido em relação a horas, né? Então, eu vou inverter aqui. Ao invés de 8 sobre 1, eu vou escrever 1 sobre 8. E peças. A posição da seta é a mesma em relação a horas. Então, vezes 8 sobre 2. Ok? Repito 8 sobre x. E agora, eu posso cortar 8 com 8. Vai ficar 1 sobre 2. Agora, eu posso multiplicar, né? Em x. Fica x vezes 1 é igual a x. 8 vezes 2 é igual a 16. X representa a quantidade de horas, então 16 horas. Resposta correta, então, é a letra E. Certo, pessoal? Ok, pessoal, dando continuidade à resolução de questões sobre regra de 3 composta para o concurso do Banco do Brasil, vamos à próxima questão. Em uma construção, os dados mostraram que 3 equipes conseguiram construir 5 quilômetros de dutos em 7 dias, trabalhando em um único turno de 8 horas por dia. Considere que uma equipe com capacidade similar de produção será acrescentada ao grupo, de modo que todos agora trabalharão durante 7 dias, em um único turno de 6 horas por dia. Assim, o valor mais próximo do número de quilômetros de dutos, do mesmo tipo que serão construídos a mais em relação à primeira produção mencionada, é igual a... Ok. Então, nós faremos o seguinte. A questão, ela cita o quê? 3 equipes conseguiram construir 5 quilômetros em 7 dias, trabalhando em um único turno de 8 horas. Essa é a primeira situação. Agora, a segunda situação. Considere que uma equipe com capacidade similar, isso é importante, tá, pessoal? Se a equipe não tem a mesma capacidade ou capacidade similar, eu não posso utilizar a regra de 3, beleza? Porque aí, neste caso, nós teríamos uma equipe mais rápida, né? Mais eficiente do que a outra. Então, uma equipe será acrescentada, ok? De modo que agora todos trabalharão durante 10 dias em um único turno de 6 horas. Assim, o valor mais próximo do número de quilômetros de dutos do mesmo tipo que serão construídos a mais em relação à primeira produção mencionada é igual a... Temos aqui mais uma vez uma questão típica de regra de 3 composta, né, pessoal? Só que agora nós temos 4 grandezas: quantidade de equipes, quantidade de quilômetros, quantidade de dias e quantidade de horas. Equipes, quilômetros,
dias e horas. Na primeira situação, 3 equipes, 5 quilômetros, 7 dias e 8 horas. Na segunda, uma equipe será acrescentada, então ao invés de 3, nós teremos 4 equipes. O objetivo é calcular a quantidade de quilômetros, então eu vou chamar de x, 10 dias e 6 horas. Beleza? A grandeza que contém a incógnita x é a quantidade de quilômetros. Então, comparando com cada uma das outras 3, se eu tenho mais equipes, eu consigo produzir mais ou menos quilômetros de dutos. Bom, se eu tenho mais equipes, eu consigo fazer uma quantidade maior, né? Então, são grandezas diretamente proporcionais, setinhas para cima. Se eu quero fazer mais quilômetros de dutos, eu precisarei de mais ou menos dias? Mais dias, né? Então, também grandezas diretamente proporcionais. Se eu quero fazer mais quilômetros, eu preciso de mais ou menos horas por dia? Mais horas, né? Da mesma forma, grandezas diretamente proporcionais, ok? Agora nós iremos montar a nossa continha, começando sempre com a grandeza que possui a incógnita, né? Então, 5 sobre x, que é igual. Como todas as setinhas ficaram para cima, eu não vou precisar inverter nenhuma fração. Então, equipes 3 sobre 4 vezes dias 7 sobre 10 vezes horas 8 sobre 6. Ok? 5 sobre x. Agora, nós podemos observar o seguinte. 3 vezes 8 é igual a 24. E 4 vezes 6 também é igual a 24. Então, eu posso simplesmente cortar aqui, ó. 3, 8, 4 e 6, sobrando a fração 7 sobre 10. Ok? Multiplicando em x, 7x é igual a 5 vezes 10 é igual a 50. Daí x é igual a 50 dividido por 7. Beleza? Vamos fazer essa continha? 50 dividido por 7. 7 vezes 7 é igual a 49. 7 aqui, 7 vezes 7, 49. 50 menos 49 é igual a 1. 1 eu não consigo dividir por 7, vírgula, e eu acrescento um zero. 10 dividido por 7 é igual a 1, sobra 3. Eu posso parar por aqui, tá, pessoal? Então, 50 dividido por 7 é aproximadamente 7,1. Beleza? E agora, analisando as alternativas, eu não tenho, né, 7,1. Por quê? Porque a questão ela pede o valor mais próximo do número de quilômetros de dutos do mesmo tipo que serão construídos a mais. Bom, anteriormente, na condição anterior, né, foram construídos 5 quilômetros. Se eu quero saber a quantidade a mais, é 7,1 quilômetros menos 5, 2,1 quilômetros. Essa é a nossa resposta. A resposta correta, então, é a letra A.
Certo, pessoal? Quem gostou, assina o nosso canal, dá um like aí e até a próxima. Valeu!